Olá pessoal, estamos de volta, mais uma semana que começa difícil. Começa difícil porque eu ainda nem me recuperei daquele resfriado que me pegou na semana passada, mas já estou melhorando, estou na fase da tosse, o que costuma ser a última fase dos meus resfriados, então em breve estarei normal. E começou difícil também, é lógico, e muito mais por causa disso, por causa daquele incêndio horroroso que a gente está assistindo nessa segunda-feira, na Catedral de Notre-Dame de Paris. Claro, ao assistir essas cenas eu fiquei estarrecida e eu precisei mudar meus planos de resenha nessa semana. Esse foi um livro, O Corcunda de Notre-Dame, que eternizou a Catedral de Notre-Dame de Paris na literatura universal. Eu li quando eu estava na faculdade ainda, não tinha começado o canal no YouTube, mas o Ler Antes de Morrer já existia somente como blog, e então eu tô recuperando as minhas anotações antigas, eu tô tentando fazer uma força-tarefa aqui para relembrar os pontos principais, reler os capítulos mais importantes, para conseguir trazer a resenha para vocês o quanto antes. Além disso, eu tenho um outro recado para dar, que esse é um recado bom, a única boa notícia de hoje é que está acontecendo o aniversário da Amazon. São 36 horas de ofertas e no caso da gente que gosta de livros, os descontos chegam a 80%. Não são todos os livros, claro que estão com 80% de desconto, mas muitos estão com 50%, com 55%, com 60%. Então são os descontos muito bons e essas ofertas começaram na segunda-feira ao meio-dia e vão acabar à meia-noite de terça. São só 36 horas, então somente se você estiver assistindo esse vídeo hoje, na terça-feira, dia 15, hoje é dia 15 ou 16? Dia 16 de abril é que você vai conseguir aproveitar, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Aproveite as ofertas relâmpagos, elas estão acabando super rápido, nem consigo antecipar pra vocês, assim, tudo que tá acontecendo, porque acaba rápido, entra um livro em oferta, tipo Crime e Castigo, acabou em poucos minutos, nessa segunda, então na terça fiquem atentos, tá bom? É por isso, inclusive, que eu resolvi soltar esse vídeo um pouco mais cedo, ao invés das 11 horas, eu tô soltando às 9 horas da manhã. E depois de tudo isso, eu quero entrar mesmo no tema desse vídeo. Faz muito tempo que eu quero trazer pra vocês esse ensaio, nem chega a ser um ensaio, é mais uma palestra apresentada por Umberto Eco, que foi, vocês devem conhecer, porque eu já falei de Umberto Eco aqui no canal quando eu resenhei O Nome da Rosa. Ele foi um escritor, um romancista, um estudioso da linguagem, da semiótica, um importante acadêmico italiano do século XX. Ele faleceu tem relativamente pouco tempo e ele ministrou uma palestra na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em 1995, com o tema O Fascismo Eterno. E esse discurso que ele fez gerou uma repercussão, ficou famoso, conhecido e passou a ser publicado separadamente. É o que acontece aqui nessa edição que foi lançada agora pela editora Record. Ela é super cuidadosa. Esse rasgo que vocês estão vendo aqui não fui eu que fiz, ela vem com a edição, é um trabalho de capa muito bonito, minucioso. Ela transcreve o texto da palestra com alguns destaques em letras garrafais. Ó, aqui está o texto da palestra e nos momentos mais importantes nós temos destaques em letras garrafais. Eu li esse livro muito rapidamente, porque é um texto curto, mas depois que terminei a leitura, voltei para o começo, reli, e tudo me pareceu mais claro, e depois eu voltei em outros pontos, reli novamente, e cada nova leitura que eu fazia, conseguia entender melhor. O Umberto Eco, ele se expressa de maneira clara, mas ele é um acadêmico, ele faz muitas referências a expressões em alemão, em latim, ele fala de pensadores e tudo mais. Então, na primeira leitura, para alguém que não está habituado, é um pouquinho mais difícil, mas depois flui naturalmente. E o que ele tinha a dizer nessa palestra em 1995 que possa ser importante para nós em 2019? Muita coisa. Humberto Eco se dedica nessa palestra a tentar entender, afinal de contas, o que é esse tal de fascismo que pessoas como intelectuais, jornalistas, até as pessoas comuns no Twitter, ele não conhecia Twitter, né? Mas hoje em dia usam no Twitter, usam como se fosse uma palavra genérica para designar todo tipo de ditadura,
ditadura, de autoritarismo, de restrição de liberdades. Tudo é, você é um fascista, você é um fascista. As pessoas usam com muito mais frequência do que outros xingamentos possíveis. Eles podiam, por exemplo, xingar de você é um falangista, que era o fascismo da Espanha, por exemplo. Mas não, as pessoas usam fascismo, que foi um termo surgido lá na Itália e que Umberto Eco conhece bem, porque ele nasceu dentro do fascismo. Ele viveu toda a sua infância rodeado de fascismo, com discursos do Mussolini no rádio, com professores fascistas, com aulas orientadas pelo fascismo, com padres na comunidade onde ele vivia fascistas. Tudo era fascismo, não existia outro modelo. Ele nasceu nesse modelo implementado por Benito Mussolini, lá na Itália, mais ou menos nos anos 20, que viveu seu apogeu nos anos 30 e ruiu depois da Segunda Guerra Mundial em 1945. Umberto Eco, portanto, durante toda a sua infância não conseguia imaginar o mundo sem fascismo, e depois, mais pra frente, é que ele percebeu o que era o contrário, o difícil processo de redemocratização de um país que passou por uma ditadura fascista. Então, ele dedicou boa parte da sua vida a estudar esse movimento, e aqui nessa palestra ele se dedica a investigar por que, afinal de contas, fascismo virou uma palavra genérica para designar todas as formas de autoritarismo. Por que o fascismo especificamente e não o stalinismo, que também foi uma ditadura, ou o próprio nazismo de Hitler, que também foi uma ditadura? A grande questão, segundo Umberto Eco, é que, em primeiro lugar, o fascismo foi o primeiro regime desse tipo a surgir no século XX. Ele foi a primeira ditadura de direita, que agora eu tô lendo aqui, tá, gente? Foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu e que, em seguida, todos os movimentos análogos encontraram uma espécie de arquétipo comum. O fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir. Somente nos anos 30 surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, na Letônia, na Estônia, na Lituânia, na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, Noruega e até na América do Sul, para não falar, é claro, na própria Alemanha, que teve seu nazismo posterior ao fascismo italiano. O fascismo italiano surgiu nos anos 20. Então a gente tem esse ponto importante, que é a questão da prioridade, do fato de ter sido o primeiro regime desse tipo. Mas, segundo Umberto Eco, não é uma explicação suficiente para que virasse a palavra genérica para designar todos os tipos de ditaduras de direita pelo mundo. A grande questão, segundo ele, é que o fascismo não tem uma ideologia muito monolítica, muito clara, delineada, como acontecia com o nazismo, por exemplo, que tinha no Mein Kampf, que é a Minha Luta do Hitler, a delineação de todos os princípios do nazismo, no que eles acreditavam, o mundo que eles desejavam, e se não respeitasse aquilo, não pode ser chamado de nazismo. Enquanto que o Mussolini não tinha filosofia nenhuma. Ele era um cara bom de retórica, ótimo para fazer discursos, fazia discursos fortes, emocionantes, a figura dele era muito forte, mas ele era uma contradição em si. O Mussolini é um cara que começou republicano e acabou aderindo à monarquia. Ele começou se dizendo ateu convicto, e depois fez uma importante aliança com a Igreja Católica, e depois passou a citar Deus nos seus discursos. Então ele é um cara muito contraditório, e é por isso que o fascismo que ele cunhou acaba servindo como genérico para tudo. O termo fascismo, agora eu tô lendo aqui, o termo fascismo adapta-se a tudo porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. Ele não tem uma ideologia muito clara, ele tem apenas algumas características principais. E quais seriam essas características principais, você pergunta? Umberto Eco trata de responder. Existe, apesar dessa confusão, uma lista de características típicas daquilo que eu gostaria de chamar de urfascismo, ou fascismo eterno. Aqui, quando ele fala urfascismo, ele está usando um prefixo em alemão que significa alguma coisa como primordial. Então, qual é o fascismo primordial, o fascismo eterno, o suco, o
puro creme do fascismo, aquelas características assim que basta a gente identificar para dizer, sinto o cheiro de fascismo no ar. Há características assim, e eu vou ler algumas delas para vocês, não vou ler todas, e também não vou ler por inteiro os comentários que ele faz aqui, porque eu recomendo realmente que você leia esse pequeno livrinho. A primeira dessas características é o culto da tradição. Todo regime fascista, mundo afora, por mais que eles possam ser diferentes entre si, tem em comum um certo saudosismo por um passado glorioso e por uma tradição que se perdeu e que precisa ser retomada, mesmo que esse passado glorioso seja apenas folclórico, nunca tenha existido de verdade. O próprio Mussolini criou isso, ele recuperou uma nostalgia da glória do Império Romano e trouxe toda essa mitologia, muito embora o Império Romano, embora tenha sido bem glorioso, em muitos momentos viveu declínio, foi um império que durou 1000 anos, então teve altos e baixos, e não tem uma coisa única, típica, que defina 1000 anos de história do Império Romano, ou da história de Roma, mas não, o fascismo pega um folclore, uma ideia genérica e fala, vamos recuperar essa tradição, e da mesma forma, outros governos gostam de trazer um suposto passado glorioso, e vamos voltar àquele passado glorioso, graças, é lógico, a ele, o grande líder, né? Por causa disso, o fascismo eterno costuma ter desconfiança com a modernidade. Ele não curte essa coisinha que foi inventada no século XVIII e XIX, chamado iluminismo, chamado idade da razão ou cientificismo. Ele desconfia de coisas novas. Veja bem, não é que ele recuse tecnologia, não é isso. Muitos governos fascistas se orgulharam das suas conquistas industriais, com tecnologia e tudo mais. Mas no discurso continuava existindo uma grande desconfiança com relação ao conhecimento científico. Se os cientistas diziam que muito provavelmente os seres humanos têm um ancestral comum com os chimpanzés, eles diziam que isso era uma grande bobagem, porque a grande verdade está na tradição. E os textos antigos dizem que não é assim, seja lá qual for o texto antigo que você consultar, tá? Aqui eu não estou falando somente da Bíblia, existiram governos fascistas que consultaram outros textos antigos, como a mitologia celta, por exemplo. Sendo assim, uma característica importante do fascismo eterno é o irracionalismo. Eles definitivamente desconfiam do conhecimento científico e não curtem essa história de ficar pensando e racionalizando muito antes de agir. Governos fascistas, em geral, valorizam a ação sem muita reflexão, sem parar muito para pensar, porque, agora eu tô lendo, pensar é uma forma de castração. A cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes radicais. É por isso que certas frases são muito comuns em governos fascistas com relação a esse povo das universidades. Muitas vezes eles são chamados de porcos intelectuais, cabeças ocas, são snobs radicais, ou, essa frase está aqui, não sou eu que estou inventando, eles dizem com frequência, as universidades são um ninho de comunistas. Existe uma grande suspeita com relação ao mundo intelectual de maneira geral e também com relação ao mundo artístico. Dizem que Goebbels, que foi braço direito de Hitler, disse que quando ouço falar em cultura, logo pego a minha pistola. Quer dizer, artistas, cultura, essas coisas, fascistas não gostam muito disso. E outra maneira como eles manifestam isso é através da dificuldade de aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções e distinguir é um sinal de modernidade. Por isso, a cultura científica percebe o desacordo como um instrumento para avanço de conhecimentos, mas para o fascismo eterno, desacordo é traição. Desacordo é sinal de diversidade. O fascismo, ele gosta de consenso, ele gosta de recusar a diferença, as novas ideias, as novas propostas e as diferenças mesmo culturais. O primeiro apelo que o movimento fascista sempre faz é contra os intrusos. O fascismo eterno é sempre racista, é sempre xenofóbico, ele sempre recusa o estrangeiro, recusa o que vem de fora, o novo. Além disso, continua dizendo aqui o Umberto Eco, o fascismo ele prolifera melhor, ele
acha terreno fértil para florescer em terrenos de frustração individual ou social. Isso explica porque uma das características típicas dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, ou assustadas pela pressão de grupos sociais subalternos. O fascismo, ele quase sempre ganha terreno fértil em épocas de crise econômica, quando uma classe média empobrecida começa a se sentir frustrada com a política tradicional, liberal, democrática, que é cheia de problemas, cheia de corrupção, cheia de vai não vai, de negociatas, cheia de podridões. É geralmente nesses terrenos que o fascismo floresce melhor. Além disso, o fascismo gosta de apelar ao privilégio mais comum de todos, que é ter nascido no mesmo país. Ou seja, na tentativa de convencer os cidadãos de que todos eles são melhores do que todos os outros, né, os inimigos, o fascismo sempre apela para o nacionalismo. Sempre existe um sentimento comum de que eu amo o meu país, porque o meu país é melhor do que todos os outros, muito embora não seja muito bem claro, né, por que você gosta tanto mais do seu país do que qualquer outro. O que realmente nosso país tem de melhor? O nacionalismo, a rejeição do estrangeiro, o país em primeiro lugar, costuma ser um apelo dos fascismos, dos governos fascistas. É por isso, diz Umberto Eco, que os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Na raiz da psicologia urfascista está a obsessão pela conspiração, possivelmente internacional. Existe sempre um sentimento difuso de que outros países estão conspirando contra o nosso país e, portanto, nós devemos nos unir contra os nossos inimigos. E esses inimigos, inclusive, ele destaca aqui, nem sempre são externos, quase sempre são externos e internos. Sempre se encontra um grupo interno para perseguir, e o caso clássico aqui dos fascismos ao redor do mundo foi a perseguição dos judeus. Além disso, governos fascistas valorizam a guerra permanente, um sentimento de que é sempre necessário estar combatendo os nossos inimigos. E o Umberto Eco, ele diz que quando ele era criança, existiam nas escolas evidentemente fascistas que ele frequentava lá nos anos 30, um sentimento de que a guerra é permanente. Não existe a situação de não estar em guerra. Deve-se desconfiar daqueles que falam em pacifismo, que falam em alcançar a paz, porque provavelmente eles estão em conluio com o inimigo. Quando chegou 1945, o Umberto Eco tinha os seus 13, 14 anos, e ele leu nos jornais que acabou a guerra, ele ficou impressionado, ficou assustado. Como assim acabou a guerra? A guerra acaba? Ele não sabia disso, ele aprendeu que a guerra é permanente, há sempre um inimigo a ser combatido. E, portanto, como há sempre uma guerra permanente, o cidadão num governo fascista é sempre incentivado pelo governo a ser um herói. É por isso que existe um certo culto à morte, a morte heróica, a morte em combate, a morte em guerra. O herói fascista espera impacientemente pela morte. Note-se, porém, que a sua impaciência provoca com maior frequência a morte dos outros do que a dele mesmo. Agora, esse é um ponto aqui que ele destacou que eu achei bem interessante também. Esse jogo da guerra permanente e essa obrigação de ser sempre um herói são muito difíceis, né, de colocar em prática. É por isso que o fascismo eterno transfere a sua vontade de poder para as questões sexuais. Esta é a origem do seu machismo, que implica no desdém pelas mulheres e na condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, como a castidade ou a homossexualidade. E como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói do fascismo eterno joga com as armas, que são o seu ersatz fálico. Ou seja, ele está dizendo aqui que, em geral, os governos fascistas, o fascismo eterno tem uma adoração por armas, por revólveres, por símbolos fálicos em geral. E um último ponto, esse aqui é realmente impressionante quando a gente lembra que isso aqui foi escrito em 1995, muito antes das redes sociais. O fascismo eterno, ele valoriza uma chamada vontade geral do povo.
Ele não está preocupado com ambições individuais, ele identifica o que seria a voz do povo. E é lógico que o líder é a pessoa que melhor consegue ser a intérprete da vontade geral do povo. O povo é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime a vontade comum. Aqui, em letras garrafais, está destacado: em nosso futuro, desenha-se um populismo qualitativo de TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a vontade do povo. Isso é, o fascismo, os fascismos, né, por mais genéricos que sejam, quase sempre trazem essas características. A ideia de que podemos identificar a vontade geral do povo, por mais que o povo seja complexo, heterogêneo, cheio de vontades e facções e tendências diferentes, podemos identificar a vontade do povo e, puxa, olha que coincidência, o nosso líder, o nosso duce, o nosso presidente, o nosso generalíssimo, o nosso quem você quiser, é a pessoa que melhor consegue entender a vontade do povo e exercê-la com perfeição. É muita sorte, né? Essas são, a grosso modo, as ideias apresentadas por Umberto Eco em O Fascismo Eterno. Eu achei muito interessante essa leitura, muito didática. Recomendo que você conheça. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Beijos para todo mundo. Então, a gente se vê na sexta-feira com mais uma resenha inédita aqui no canal. Tchau, tchau!